Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras online do curso técnico em vestuário do CEP. Já gostaria de agradecer a participação de todos que aceitaram o convite, né, de participar dessa forma. Lembrando que todos os anos a gente já faz o ciclo de palestras no CEP de forma presencial, porém, com a suspensão das aulas por conta da pandemia, nós não gostaríamos de deixar passar esse ano sem ter essa oportunidade. Então, fazer desta forma o nosso ciclo foi a solução que a gente encontrou para não deixar de contribuir na formação de vocês com a experiência de profissionais de diversas áreas. Hoje a nossa convidada é a Camila Nishida, da Maximus Tecidos. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os tecidos e indicar, né, falar um pouco principalmente sobre os tecidos para vestidos de festa, que a gente já trabalha um pouco com o pessoal do subsequente, né, a questão da produção dos vestidos. Então ela vai falar um pouquinho pra gente desse universo aí dos tecidos que ela conhece muito bem. Então, Camila, seja bem-vinda, pode vir e trazer seu conhecimento para a gente. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Camila Nishida. Eu sou, como eu já falei, eu sou de Terra Roxa. De formação acadêmica, eu sou psicóloga, mas eu trabalho já com moda já vai fazer 4 anos. Eu trabalho na Maximus Tecidos. E depois desses anos, nesse contato assim direto, bem na linha de frente da loja, desde o atendimento com os clientes até das compras que eu mesma faço para a loja, eu adquiri um certo conhecimento, né, sobre tecidos e é sobre isso que eu vim falar hoje para vocês. Então, como eu tinha dito antes, eu dividi a minha fala em 2 partes. Na primeira, eu vou falar um pouco, a gente vai fazer uma viagem pela história, porque eu não quero que vocês saiam da palestra com nomes decorados, tendo que ficar lembrando de nomes específicos, de conceitos técnicos. Eu quero que vocês realmente entendam aquilo que eu vou passar. E eu acho que é sempre mais fácil a gente entender quando a gente contextualiza as situações. E a segunda parte, daí sim eu vou falar especificamente sobre os tecidos de festa. Então vamos lá. Para começar, eu sempre gosto de dizer assim, que se a moda fosse um livro, tecidos seria o primeiro capítulo. Por quê? Porque os tecidos, não sei se vocês já pararam para perceber, eles estão em contato diretamente com o nosso corpo, com a nossa pele, o tempo todo, o dia todo. Desde o momento que a gente se levanta da cama, aquele contato que a gente tem com o lençol, com o cobertor, com o pijama que está aquecendo o nosso corpo, quando a gente vai se arrumar e toma um banho, a toalha que a gente se enxuga, na cozinha, o pano de prato que a gente segura a chaleira quente para passar o café, e é claro, a roupa, né, que está no nosso corpo 24 horas por dia. E muitas vezes a gente não para analisar o que é isso que a gente está vestindo, a gente não busca saber de onde veio. Então é por isso que eu digo que a moda ela começa nos tecidos. Quando a gente pensa numa costura, a costura ela começa com a escolha dos tecidos. Então, certamente esse seria o primeiro capítulo. E daí, assim, o que é moda? A moda, gente, a moda ela é um conjunto de comportamentos. A moda é comportamento, nada mais que isso. E eu, como psicóloga, gosto bastante de fazer esse link, porque a forma com que a gente se comporta é a forma que a gente nos mostra para o mundo. E a roupa nada mais é isso, é uma forma da gente se mostrar para o mundo. Então, tem uma expressão que a gente sempre usa, a gente usa até assim inconsciente, né? Quando o Veja falou que tá na moda. Tal coisa tá na moda. Tal tipo de saia tá na moda, aquele tênis tá na moda, aquela blusa tá na moda. Mas vocês já pararam para pensar o que significa dizer que alguma coisa tá na moda? Dizer que alguma coisa tá na moda nada mais é do que dizer que um grupo de pessoas está usando aquilo, que o grupo de pessoas está fazendo aquilo. E essa expressão, ela diz tanto sobre a moda que a gente já não usa ela só para dizer sobre roupa, coisas que a gente põe no nosso corpo. A gente usa tá na moda para dizer sobre um comportamento. E um exemplo que eu tenho para dar
é, por exemplo, usar o TikTok. Usar o TikTok é uma coisa que está na moda. Então, quando eu digo que usar o TikTok está na moda, é porque existe um grupo de pessoas que está fazendo uso do aplicativo, dessa rede social. E daí, assim, o que é a roupa, né? Por que a roupa está ligada à moda, roupa? Se a gente for parar para pensar lá na idade dos homens das cavernas, numa época que nem existia roupa, não do jeito que a gente vê a roupa hoje, né? Eram outros formatos. Os homens das cavernas, eles usavam para se proteger peles de animais, couro, a pele de um urso, ou enfim, daquilo que eles caçavam. E essa pele que os homens das cavernas usavam no corpo, ela tinha um objetivo único que era proteger o corpo. Seja proteger o corpo do frio, ou proteger o corpo na hora da caça de um animal, de se machucar. Só que, além disso, ainda demonstrava uma coisa. Quando um homem, imagina, lá naquela época, a gente mal consegue imaginar, né? Mas tipo a gente vê em desenhos animados, assim, aqueles homens dentro da caverna, literalmente. Um homem desse que carregava uma pele de um urso, por exemplo, significava que ele tinha matado um urso, que ele tinha caçado um urso. Então, por consequência, significava que ele era um homem muito forte, né? Que ele conseguia alimentar toda a família, toda a prole dele. Então, percebam que desde aquela época a roupa já mostrava alguma coisa sobre o comportamento do homem. A roupa, ela mostrava um status social, mesmo que naquela época não existia essa divisão de classes que a gente conhece o mundo hoje, mas já significava alguma coisa. Então, indo um pouquinho mais para frente, saindo lá da idade das cavernas, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a roupa foi cada vez se modificando, só que ela nunca deixou de carregar esse significado, essa demonstração social do homem. E tem um período na história da moda que ele é muito importante e muito marcante, que é o Renascimento. O Renascimento foi ali por volta do século XVI, final do século XVI, início do século XVII. Então, o que aconteceu nessa época que foi tão importante? Devido aos movimentos sociais, o homem, ele percebeu, ele começou a dar muito mais valor àquilo que ele vestia, porque ele percebeu, ele aprendeu que a roupa que ele carregava no corpo demonstrava algo para o restante da sociedade. Então, as famílias da nobreza, passaram a ter dentro de casa, literalmente dentro de casa, um alfaiate. Hoje, quando a gente fala alfaiate, às vezes a gente pensa naquela pessoa que faz roupas masculinas, né? Então, alfaiate é quem faz terno, calça social, mas naquela época, alfaiate era quem fazia tudo, era o costureiro da época mesmo, desde as roupas dos homens até os vestidos das mulheres. E ter um alfaiate na família era um sinônimo de muito luxo, muito requinte, porque nem de longe eram todas as famílias que podiam ter um desse dentro de casa. Então, o alfaiate, ele fazia a roupa das pessoas no próprio corpo, que digamos que é o início do que a gente conhece hoje por moulagem, né? Que é aquela técnica de modelagem. Foi, inclusive, assim que nasceu também o que a gente conhece hoje por alta costura. Mas voltando lá no período do Renascimento, as famílias da nobreza, então, tinham o seu próprio alfaiate dentro de casa. E o alfaiate, ele não cuidava só da costura em si, ele cuidava, inclusive, da criação, da seleção das ovelhas, das quais eles iam fazer a lã, né? Por quê? Porque o tecido tinha que ter muita qualidade para atender à demanda da nobreza. Não bastava o acabamento ser perfeito, a costura ser perfeita, o tecido tinha que ser perfeito também. Então, o alfaiate, naquela época, ele cuidava disso de uma forma geral. E por muito tempo, por muitos anos, desde o início da história do homem colocando uma roupa no corpo, até meados ali de 1900, que eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, os tecidos nada mais eram do que fibras naturais. Então, eu falei ali da criação das ovelhas, da escolha das ovelhas para fazer a lã, mas além da lã, tinha também o algodão e o linho, que é de origem vegetal, né, que vem da planta mesmo, mas tinha também a seda,
que é aquele tecido que vem do bichinho da seda. Tinha também as peles, né, os couros. Então, era isso que era tecido. Não existia ainda um outro material que pudesse aquecer o corpo, que pudesse cuidar do corpo de uma forma confortável, que não machucasse e que não fosse feito de uma matéria-prima da natureza. Então, as tecelagens, naquela época eram os teares manuais, né? Elas eram feitas propriamente dos fios que vinham da natureza ou das peles dos animais. O custo disso, como vocês podem imaginar, era muito alto, porque não existia indústria, não é como hoje, que a gente vai em qualquer lugar e compra um pedacinho de tecido. Era tudo manual. E quando a gente falava dos fios que eram dos animais, o custo disso, né, o valor era ainda mais alto, porque demandava uma criação especificamente para isso. Então, a lã e a seda, principalmente, eram os tecidos que mais tinham valor. E, claro, né, eram os tecidos que a nobreza, que os reis e as rainhas usavam. É, a, a peble, como era chamada, plebe, ai, gente, peble, isso. Enfim, os pobres, como eram chamados naquela época, eles usavam os tecidos mais simples, que eram os tecidos de linho, os tecidos de algodão. E a lã, por que eu falo muito da lã? Porque lembrando que a gente está falando da França, né? E a Europa é um país que faz muito frio, faz inclusive muito mais frio que a gente conhece, que um dia a gente vai ter aqui no Brasil. Já me corrigiram aqui, é peble, desculpa. Tá, voltando então, eu falei desses tecidos de fibra natural. Quando que passou a existir os tecidos de fibras artificiais, né? Que é o que a gente conhece hoje por poliéster. Foi só em 1940. Então, assim, vamos nos situar. Eu estava falando aqui do Renascimento, que foi lá por 1600, 1700, e agora eu vim para 1940. 1940 é a época, se a gente parar para pensar, que os nossos avós estavam nascendo ou já tinham nascido, mas é por aí. Então nem faz tanto tempo assim, né? Só que foi só nessa época que a fibra de poliéster, que é a matéria-prima principal da maioria dos tecidos que a gente usa hoje, que ela foi inventada. Então, se a gente for contextualizar um pouquinho mais, 1940 também era a época que a gente estava vivendo, que o mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então, eram épocas de muitos avanços na tecnologia. Isso rebateu também na indústria têxtil. Né, os tecidos, principalmente com essa descoberta da fibra do poliéster, o que antes se resumia só a algodão, linho, lã e seda, de repente começou a crescer uma diversidade imensa. É, e isso reflete no nosso mercado de tecidos até hoje. Então, assim, 1940 foi inventada a fibra de poliéster. Só que foi só em 1960, 20 anos depois, que isso se disseminou no mercado de tecidos. 1960 a gente já pode dizer que é até a época dos nossos pais nascerem. Então isso está mais perto ainda. Então assim, por que eu falei todas essas datas, todos esses anos? Para vocês se localizarem aí no tempo do quão recente é essa coisa que a gente chama do poliéster. Né? E o que é o poliéster, afinal, Camila? Poliéster é uma fibra que vem do petróleo. Existem muitas coisas, inúmeras coisas feitas de poliéster. E uma delas é o tecido. E é o poliéster que traz para nós hoje uma variedade tão grande que a gente tem de tecido. Porque quando a gente pensa nas fibras naturais, que é lá o algodão, a lã e o linho, se vocês tentarem imaginar, não tem como sair muito, não tem como inventar muita coisa a partir dessas fibras. No final das contas, uma lã sempre vai ter aquela cara de lã. A seda sempre vai ter a cara de seda. Mas com o poliéster não é assim. A gente consegue dar os mais variados tipos de caimento e de textura para tecidos que vêm do poliéster. Eu hoje, por exemplo, estou usando uma blusinha que tem um toque de lã e uma saia que parece couro, mas na verdade os dois são feitos de poliéster. E foi isso que todo esse avanço da tecnologia trouxe para o nosso mundo têxtil. E daí eu vou falar bem mais disso na segunda parte da aula, da palestra, que é quando eu entrar especificamente nos tecidos de festa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá.
Então, qual que é a principal diferença dos tecidos de fibra natural com os tecidos de fibra sintética? Os de fibra natural, lã, linha, seda, tudo que vem de plantas ou animais. E tecidos de fibra sintética é o que vem do poliéster. Tem várias diferenças, mas para a gente falar assim de uma forma mais fácil de entender, todo tecido que vem de fibra natural, ele é um tecido muito confortável, porque é uma coisa da natureza ali que você está pondo no seu corpo. Então a lã, ela sempre vai ser muito quentinha, muito macia, muito gostosa. O linho, o algodão, sempre vai trazer aquele frescor. É um tecido que deixa o corpo respirar. Não é aquele tecido que você veste num dia quente e dá aquela sensação que ele está grudando no seu corpo. Além disso, são tecidos que amassam mais, porque eles têm esse aspecto natural. Então, se você pegar um tecido de algodão ou de linho e fazer isso aqui com ele, quando você solta, ele já está todo amassado. Quando a gente usa uma camisa de algodão, só o fato da gente ficar assim sentada na cadeira já amassa toda a camisa aqui. E os tecidos de fibra sintética, pelo contrário, eles já são tecidos que não amassam com facilidade. Claro que sempre tem exceções, mas são tecidos que não amassam com facilidade. São tecidos muito resistentes, porque por vir do poliéster, que é um elemento artificial, é um tecido que vai para a máquina de lavar, que pode torcer, que não precisa ter medo da água, que ele não vai estragar com facilidade. Ele tem essa durabilidade. Só que também, por outro lado, eles são tecidos muito quentes. Então, mesmo que o tecido seja levinho, seja assim, bem fininho de espessura, se ele é de poliéster, se ele vem do poliéster, ele vai dar essa sensação no corpo pegajosa. Aquela blusinha assim que a gente usa no verão, que você soa por dentro da blusa e você sente que aquilo não transpira, que aquilo ali está te segurando. Então, isso é comum quando o tecido é de fibra sintética. Então, sei que vocês não vão responder aqui, que os microfones estão todos trancados, mas se alguém ficou com alguma dúvida até aqui, pode falar, tá bom? Essa primeira parte da palestra, como eu falei, eu quis contextualizar para vocês entenderem de onde vem cada elemento, de onde vem cada uma dessas fibras que eu estou falando. E daí, gente, vamos falar agora de roupas para homens e mulheres. Eu falei do que é a moda, de como surgiu a roupa. Agora, vocês já pararam para pensar por que que mulheres usam saia e vestido e homens usam calça? Eu imagino que não. Inclusive, eu fiz essa pergunta para meu marido um pouquinho antes, ele também ficou reflexivo. O fato de mulheres usarem roupas diferentes dos homens é porque é para diferenciar, né, a mulher do homem. Nem sempre houve maquiagem, nem sempre as mulheres pintaram as unhas, nem sempre as mulheres usaram salto, que é uma característica que hoje né, a maioria das mulheres carrega. Então precisava de algo há anos e anos atrás para diferenciar ambos os sexos. E isso veio lá através da vestimenta. Então percebam que, mais uma vez, a roupa está dizendo algo em relação à pessoa, está emitindo um comportamento. Com o passar do tempo, óbvio, isso foi mudando. Hoje as mulheres não usam só vestido. Tem, inclusive, homens que usam certos tipos de saias e vestidos. Isso é um pouco cultural, depende de país para país. Mas é uma coisa que veio também mudando ao longo do tempo. Mas foi por isso que surgiu essa diferença de roupas de homens e mulheres. Na Europa, eu estava falando antes da França, vou voltar lá para a Europa, as mulheres tinham as roupas mais glamurosas do mundo, os vestidos mais glamourosos do mundo. Por que na Europa? Porque era na Europa que as pessoas tinham dinheiro. A gente está falando de uma época, talvez, que o Brasil ainda estava começando a ser colonizado. Então, existem várias diferenças culturais, diferenças sociais. E sempre que a gente fala de moda, a gente sempre vai falar muito na Europa, muito na França, porque é ali o berço onde tudo surgiu. Então, os vestidos das mulheres naquela época era tudo muito glamouroso. Só que não era só as mulheres ricas que usavam vestidos. As mulheres de uma condição financeira menor, de uma condição social mais baixa, também usavam vestidos. Então, o que que diferenciava uma da outra? Era o tecido. Era o tecido, era o glamour que aquele vestido carregava, né? Enquanto um vestido mais simples talvez era um vestido de algodãozinho, o vestido mais glamouroso, mais elegante era o vestido de seda, o vestido que carregava o fio de lã.
E deixa eu voltar aqui. Sim. E quanto mais pompa, quanto mais elegância tinha esse vestido, significava que mais de um poder aquisitivo maior essa pessoa tinha, mais na classe alta ela estava. Naquela época, as pessoas que faziam vestidos, a gente já está um pouquinho mais para frente, já não era mais os alfaiates, eles também ficavam conhecidos como artesãos, que vem da arte mesmo. Naquela época, hoje ainda se valoriza muito, claro, mas naquela época, uma pessoa que confeccionava um vestido de festa, um vestido para as mulheres usarem, era considerado um artesão. Não existia ainda o termo estilista, que a gente conhece bem hoje. Também foi na França, que é o berço da alta costura, né, que foi fundado o primeiro ateliê. Então, eu gosto bastante de trazer isso, por quê? Porque hoje tem alguns termos, como ateliê, por exemplo, que está muito comum no nosso vocabulário. Toda cidade tem um ateliê, às vezes uma costureira da cidade também chama sua sala de ateliê. Então, é um termo popular, que todo mundo já conhece, já sabe o que que é, mas nem todo mundo sabe a história, o porquê que a gente usa esse nome. O ateliê, ele tem, né, a, fugiu o nome. A raiz dessa palavra é francesa, a palavra original é francesa, daí que surgiu o nome ateliê. E como eu falei, o primeiro ateliê do mundo surgiu na França. Novamente, a gente está lá na Europa. Naquela época, inclusive, eu não trouxe fotos aqui porque ia ficar um pouco complicado, porque eu estou fazendo tudo do celular, que a câmera é melhor, mas eu acho que todo mundo já assistiu um filme, ou pelo menos uma novela, alguma coisa, que mostram as mulheres com aqueles vestidos de espartilho, né? Que é aquele corselet que aperta aqui na cintura para deixar a cintura fininha, e com aquela saia muito ampla, com saias e saias de armação por baixo. Esse vestido, ele data muito certas épocas aí da sociedade e tanto para qualquer tipo de classe. E isso foi mudando ao longo do tempo, assim como os tecidos foram mudando, né? A gente passou por uma época também que os vestidos, isso já mais recente, já eram mais leves. As mulheres queriam uma coisa mais confortável de usar. E tudo isso foi mudando não do nada. Não foi uma mulher que um dia simplesmente acordou e falou assim: não quero mais usar esse vestido porque é desconfortável. Foi de acordo com os acontecimentos sociais, né, com as mudanças, aliás, com os movimentos sociais, com as mudanças culturais. Então, a mulher que passa de muitos e muitos anos por uma luta por mais espaço na sociedade, por uma liberdade de expressão, isso também reflete na liberdade de se vestir de outras formas. A, a mulher, imagino talvez vocês já tenham estudado isso, mas a mulher só parou de usar vestido na época, assim, definitivamente, né? Não é que parou, mas não era mais assim obrigatório a mulher usar vestido na época da Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1940, então assim, é muito recente, né? Que foi a época que as mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho, assumir o lugar dos homens nas indústrias, já que os homens estavam lá nas trincheiras, né, na guerra. E daí, para isso, imagina só trabalhar o dia todo com o vestido te apertando ali, te segurando. Não devia ser nada confortável. Então, as mulheres finalmente passaram a usar calça. Então, esse também é um movimento social, assim, muito, muito recente. E daí, hoje, quando a gente fala sobre todas essas mudanças, tem uma coisa que eu quero também que vocês levem dessa aula, que é assim, tudo tem a ver com a cultura, tudo tem a ver com a época. Eu falei um pouco da Europa, daí isso que eu falei da Segunda Guerra Mundial, das mulheres usarem calça, também, obviamente, chegou no Brasil, talvez um pouco mais tarde, mas chegou. Só que tudo tem a ver com as mudanças culturais. A cultura, ela reflete na moda assim, diretamente, justamente por essa questão de comportamento. E daí hoje, quando a gente fala então de vestidos de festa, da onde que surgiu? O que que é um vestido de festa? Se a gente parar para pensar que naquela época as mulheres não usavam outro tipo de roupa, as mulheres sempre usaram vestidos, o vestido de festa nada mais é do que uma releitura de tudo que a gente já viveu. Quando eu falei dos vestidos com espartilho, com aquelas saias volumosas,
Quando esse tipo de vestido era usado, não existia um outro tipo de vestido. Esse era o modelo, era só isso que elas usavam. Quando os modelos começaram a mudar, quando isso começou a evoluir, daí começaram a surgir outras opções. Duvido muito que as mulheres queriam voltar para o espartilho, né? Mas já tinham outras opções. Hoje, a gente está numa época da sociedade, num movimento cultural, que já existiu tanta coisa diferente na moda, que os vestidos de festa que a gente tem hoje no mercado, nada mais são, como eu falei, uma releitura daquilo que a gente já passou. É por isso que existem tantos modelos diferentes, desde os vestidos de festa mais amplos e rodados e princesa, com rendas, com informação de pedra de bordado, aos vestidos de festa que são mais simples, que é simplesmente ali um tecido com um bom caimento, mas que fica super elegante. Então é por isso que existem tantas diferenças de modelos hoje. Deixa eu tomar mais uma aguinha. E por quê? Porque a nossa cultura hoje permite. Hoje nós não ficamos mais fechados ou fechadas num único contexto, num único modelo. E eu falei bastante de vestimenta feminina, bastante de mulher aqui, deixa eu falar um pouquinho dos homens também. Isso também reflete na moda masculina. Mas por que que a gente fala menos? Não é só porque eu sou mulher, não. A gente fala menos da moda masculina porque ela não mudou tanto quanto a moda feminina ao longo do tempo. Qual que é a vestimenta de festa dos homens? É o terno, é o smoking, é o terno completo, o traje completo. Naquela época já era assim, hoje é também. É claro que as mudanças surgem em detalhes, né? Antigamente, até não muito tempo atrás, até hoje existe, na verdade, os homens usavam aqueles ternos bem amplos, né? Bem grandes. Hoje está na moda o terno slim, que é aquele terno mais ajustadinho, que marca aqui a cintura, a calça com a barra mais curtinha, que não fica encostando diretamente ali na sola do sapato, e assim por diante. Também houveram mudanças. Só que não tão nítidas, não tão expressivas, acho que essa é a palavra. Não foram mudanças tão expressivas quanto a moda feminina. E agora, vamos falar especificamente de tecidos. Quando a gente fala de tecidos de moda festa, o mercado, gente, as opções são tão amplas, mas tão amplas, que eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre isso. Então, eu resolvi dividir eles em duas categorias: os tecidos de festa, de fibra natural, e os de fibra artificial. Foi aquilo que a gente viu lá na primeira parte da aula, da palestra. É, Quando a gente fala aqui do Brasil, acho que é do Ocidente de forma geral, né? Mas eu vou trazer aqui só para o Brasil mesmo. Nós temos uma cultura de não ter apego à roupa de festa. A própria noiva, quando casa, é difícil a noiva que compra o seu vestido. Aqui a nossa cultura é alugar o vestido, ou talvez sim mandar fazer, isso é muito comum, mas ainda não é normal que a gente guarde essa peça, que a gente faça questão de comprar essa peça para ter guardado no nosso guarda-roupa. E olha que eu tô falando de vestido de noiva, né? Que é uma ocasião tão especial na nossa vida. Agora, quando a gente leva para o vestido de festa, ainda mais. Quando a gente vai num casamento, uma festa de 15 anos, a própria debutante, é comum esse hábito de alugar. Então, é justamente por ter esse hábito de usar só uma vez uma única peça e de passar isso para frente, quando a gente pensa numa loja de locação, num ateliê de locação, quantas vezes um vestido é usado? Nossa, duas às vezes, se o vestido for muito delicado, mas normalmente mais, três, quatro, cinco vezes. Tudo vai depender da resistência do vestido e, é claro, do tecido. E daí é aqui que eu quero chegar. Um vestido de locação, que vai ser usado várias vezes, se ele for feito de um tecido como a seda, que é tão delicado, o vestido não pode nem ser lavado. Então, como que esse vestido vai ser passado para frente? Né? Além do custo. Quando a gente fala de um tecido de seda, de um vestido de seda, o custo da seda, gente, da seda pura, é muito alto. Eu vou dar aqui para vocês entenderem, se localizarem uma ideia de valor. Valor de compra no mercado. Se você tiver que ir até uma loja e comprar um tecido de seda, você vai pagar em média
250 a 300 reais o metro. E você não faz um vestido de festa com 1 metro de tecido, né? A média seria ali uns 3 metros, mais ou menos, para fazer um vestido levinho. Então, a seda, além de ter um valor bem mais agregado, por ser um tecido natural e muito, né, muito perfeito, assim, muito elegante, é um tecido muito difícil de encontrar. Não porque não existe, mas justamente por essa cultura no Brasil de não usarmos tecidos naturais nos vestidos de festa, isso não é comum no mercado. Aqui na nossa loja, na Maximus Tecidos, que é uma loja especializada mesmo em tecidos de festa, não é comum a gente ter tecidos de seda, porque é um tecido que não tem saída. Agora, quando a gente vai para outros lugares do mundo, daí sim, daí a cultura é outra e tudo isso influencia no mercado. Então, por exemplo, a França, eu falando da França de novo, mas a França é onde surgiram as rendas. Então, isso que a gente vê hoje, que a gente chama de renda, nasceu lá na França. E até hoje existem os rendeiros, que são as pessoas que fazem a renda literalmente ali com as mãos. Uma produção 100% artesanal e usada fios e feita com fios de seda. Então, obviamente, são rendas muito diferentes dessas que a gente encontra hoje no nosso mercado para outra proposta, mas por quê? Porque a França é um país, e isso se aplica a toda a Europa, onde é comum as pessoas terem esse apego, onde é comum um vestido ser passado de geração para geração. Um vestido de noiva, por exemplo, a mãe ou a avó que casou com um vestido de noiva repassar isso para a filha, que repassa para outra filha, e daí esse vestido de geração em geração vai sendo repaginado. Então, não existem, bom, acho que não existe uma palavra muito forte, mas não é comum ter lojas de locação nesses lugares. Voltando para o Brasil, é por isso que aqui é tão difícil a gente encontrar tecidos de seda, esses tecidos de fibra natural que são muito sensíveis e muito delicados. Um outro fator também sobre tecidos de festa é que os tecidos, quando a gente fala de um vestido de festa, a gente quer que o tecido tenha, assim, essa resistência, que ele tenha um custo-benefício. Então, uma coisa que é legal desmistificar, falando desse assunto, é que tecido de festa não precisa ser caro. Existem tecidos para vestido de festa que têm um valor super acessível. Eu vou dar um exemplo de não tem como eu mostrar o tecido aqui, mas é a musseline. A musseline é um tecido bem leve, ele é transparente, ele é um tecido assim que literalmente voa com o vento. Ele é para fazer aqueles vestidos assim fluidos. Quando a gente vê fotos de casamento hoje, tem muito esse tecido, né? Que são aqueles vestidos assim que a noiva joga e que a foto faz aquele tecido todo esvoaçante. Ele é o tecido um dos tecidos que mais se aproxima da seda de verdade. Só que ele é 100% de poliéster, ele é 100% de fibra artificial. Então, enquanto a seda talvez vai custar até 300 reais o metro, a musseline, que é uma imitação, custa 30 em média, até menos que isso. Aqui na loja é até menos. Então, com 3 metros dessa musseline, você gasta ali menos de 100 reais e você já tem, digamos que tecido suficiente para fazer um vestido de festa. Então, a gente desmistifica aqui também que tecidos para vestidos de festa são muito caros, porque nem sempre são. Claro que também nem sempre são baratos, existem tecidos e tecidos. E falando de renda, porque quando a gente fala de vestido de festa, a gente já pensa em renda, né? As rendas, gente, ela tem o valor do mais em conta ao mais caro que vocês podem imaginar. Por exemplo, o valor médio de mercado de renda é ali na faixa dos 150 reais. Quando você vai fazer um vestido inteiro de renda, claro que você não vai precisar só de 1 metro, você vai precisar de mais, então o seu investimento vai ser maior. Só que tem os modelos de vestido que às vezes vai renda só aqui na parte de cima, um pouquinho na manga, um detalhezinho, mas daí a saia não tem renda e é toda de tecido. Para um vestido assim, você precisa de 80, 70 centímetros de renda. Então, uma renda que custa ali 150 reais na média, sai por um valor acessível. Às vezes, com 90, 100 reais, você consegue comprar a quantidade de renda suficiente.
E daí tem rendas e rendas. Tem as rendas que são todas bordadas em pedraria, daí elas já têm um valor maior. Porque imaginem assim, se você comprar uma renda que não tem bordado, você quiser bordar ela à mão, comprar a pedraria à parte para daí bordar ela à mão, o custo que isso teria para você? Primeiro que não é toda pessoa que sabe bordar, eu não sei. Você tem que contratar daí o serviço de uma bordadeira, que também não é uma mão de obra barata, claro, devido ao trabalho que isso requer, ao conhecimento. Então, comprar uma renda que já vem bordada, ela é mais cara sim, porque existe todo um valor ali por trás embutido. E a renda, ela não é formada só por um tipo de fio. Normalmente, uma renda, as rendas de festa mesmo, ela é um tule, e em cima daquele tule tem um fio bordado que forma um desenho. Então, tem rendas com desenhos de flor, rendas com desenhos em arabesco, rendas que são só pedraria, né? Que dá um tule inteiro de pedraria. São diversos modelos, estilos, e isso reflete diretamente no valor. E daí, quando a gente fala dos tecidos de fibra natural, que são os tecidos, sim, a seda, até alguns tecidos que têm o algodão no fio, porque o algodão ele deixa o fio muito macio. Então, existem rendas que são de algodão, são rendas super macias. Então, para entender aqui, falando do valor de uma diferença, um guipir. Todo mundo sabe, né? Acho que o que é guipir, é um tipo de renda. O guipir de poliéster, ele custa ali em média 80 até 70 reais, tem mais barato que isso também, né? Mas é um valor mediano. Digamos que 80 reais. Só que se o guipir for inteiro de fio de algodão, ele pode custar até o dobro do valor dele, vai para 160, às vezes 200 reais o metro, porque o algodão ele dá toda uma diferença no acabamento e na textura da roupa. E quando a gente traz isso para os tecidos, tem toda aquela questão da seda, que eu já falei, do valor, da delicadeza, mas também tem a questão de que isso é cultural, novamente, isso é aqui no Brasil. Quando a gente fala de outros países, é muito comum o tecido de seda ser usado nas roupas de festa, porque é outra cultura. Pensem no Oscar, quando a gente assiste o Oscar, que a gente fica olhando aqueles vestidos maravilhosos, dificilmente aqueles vestidos são feitos de poliéster. Se tem renda no vestido, não é uma renda de poliéster, aquela renda durinha que às vezes até pinica no corpo. Sempre vai ser do melhor tecido, da melhor fibra que tiver. Então, essas, né? Basicamente são as diferenças dos tipos de fibras aplicados nos vestidos de festa. E daí, quase finalizando já, a China, hoje, ela é o maior polo de fabricação de tecidos do mundo. Muita coisa vem da China. E não é só o Brasil que importa da China, tá? Os outros lugares do mundo também. Só que a China, por ela vende em escala. Então, tudo que é muito artesanal não vai vir da China. Daí sempre vai vir de outros países, como a França, como a Itália, geralmente países da Europa. Então, se a gente falar de uma renda que é artesanal, que é feita com fios de seda, dificilmente ela veio da China. Da China vem aqueles tecidos em escala, e principalmente os tecidos que são feitos de poliéster. Claro, tem seda? Obviamente que tem, claro que tem, né? Mas o forte mesmo são esses tecidos para usar na moda casual, os fast fashion, que são as redes de lojas, né? Por exemplo, o que é um fast fashion? Renner, C&A, Riachuelo, lojas de departamento, né? Essas lojas de departamento, além da produção da roupa ser feita toda na China, né? A confecção mesmo, os tecidos também são todos de lá. Hoje, na nossa loja, também, os nossos tecidos, nós não somos importadores, a gente não importa direto da China. Nós temos os nossos próprios fornecedores brasileiros, mas esses fornecedores são importadores da China. E por que que hoje existem tantos tipos diferentes de tecido, de tantos valores diferentes, justamente por a China ser esse polo onde existe tanta tecnologia e tanta mão de obra. A gente sabe que existem, com certeza vocês já leram, já estudaram sobre a mão de obra barata que vem desses países, né? Mas aí aqui já seria assunto assim para uma outra aula. Se eu entrar nisso, eu vou me delongar muito. Estou falando aqui do tecido que chega para nós, assim, o tecido literal.
É por isso que existe tanta diversificação, porque lá é um polo especializado nisso e que há anos e anos e anos faz essa importação. A China também é um berço onde nasceu muitos dos tecidos que a gente conhece hoje. O veludo é um tecido que muita gente conhece. O veludo ele nem é usado só na confecção de roupa, né? Tem veludo na decoração, cortina de veludo, almofada de veludo, tapete, enfim, N coisas. O cetim, que também é um tecido que todo mundo conhece, que é aquele tecido bem brilhoso, também foi fabricado, foi feito originalmente na China, e todos eles, gente, sempre tiveram a origem da seda, sempre. Nunca nenhum tecido nasceu, esses tecidos clássicos, assim, eles não nasceram do poliéster, eles sempre tiveram origem na fibra natural. Por isso que é tão importante vocês entenderem a diferença das duas. E por fim, tô vendo aqui que já quase deu meu tempo. Por fim, eu queria finalizar dizendo que não existe tecido bom e não existe tecido ruim. E isso não se aplica só para os vestidos de festa. Isso se aplica para todo o vestuário, para toda a moda que a gente conhece. Existe um tecido que vai servir ao seu objetivo. Se você quer fazer um vestido de festa que tenha um caimento muito elegante, que tenha um caimento leve, que a pessoa olha e vê que aquele tecido é de qualidade, com certeza você vai pagar um pouco mais caro no tecido. Só que o preço também ele não vai dizer só sobre a qualidade. Tem muita coisa ao redor do valor. Então, assim, quando vocês forem comprar um tecido para fazer um vestido, ou quando vocês forem estudar mais sobre esse tema, se um de vocês talvez tenha o sonho, ou tem o objetivo de ter um ateliê, de costurar sob medida, de realmente seguir essa área da moda, Terra Roxa, inclusive, que é o polo da moda bebê, a gente pode aplicar tudo isso que eu falei para a área da moda bebê também, é a moda de forma geral. Nunca defina um tecido por tecido ruim e tecido bom. E sempre aquele tecido que vai suprir a sua expectativa. Por exemplo, eu falei que hoje eu tô com uma calça de couro. Eu vou exemplificar para finalizar, que assim acho que todo mundo consegue entender. Eu tô com uma saia de couro, desculpa. Ele não é um couro de verdade. É um tecido sintético que imita o couro, o tal do couro sintético ou couro fake, como é conhecido por aí. Essa saia ela tem prazo de validade. Daqui 2 anos, acho que no máximo 2 anos, ela vai começar a descascar. Porque esse tecido que imita couro nada mais é do que uma tinta sobre um pedaço de pano. E isso tem prazo de validade. Só que essa saia ela teve um custo X. Se eu tivesse comprado uma saia que era de couro de verdade, eu teria pago 5x, 6x nessa saia, entende? Então, não existe tecido bom e tecido ruim. É o tecido que vai suprir a sua demanda e isso se aplica para todas as áreas da moda. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu tenho aqui, por fim, só para finalizar, realmente um presente para dar para vocês, para quem quer estudar mais sobre tecido, se aprofundar um pouquinho. Já tem algum tempo que eu estou montando um material que se chama Dicionário de Tecidos. Ele é um e-book, um PDF. Inclusive um PDF interativo que você abre no seu celular ou no seu notebook, enfim, qualquer aparelho, e você consegue clicar em links para ver foto do que eu estou falando. É um material super legal. E para quem quiser se aprofundar mais nos tecidos, eu vou compartilhar ele com a professora Karina e vou pedir para ela encaminhar para quem tirou um tempinho para assistir essa palestra que eu preparei com tanto carinho. A única observação é que esse material ainda não está pronto, ele está agora em fase de diagramação, a gente está dando uma identidade, uma carinha para ele, e ele vai ficar pronto só no dia 8 de junho, então ainda tem 2 semanas, mas daqui 2 semanas o material vai estar com a professora Karina e eu vou pedir para ela disponibilizar ele de presente para vocês. Então, gente, muito obrigada de coração por terem me acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. E a gente tem um tempinho para perguntas. Então, não se acanhem, não precisa ficar com vergonha. E podem perguntar que eu estou à disposição. Obrigada. Camila, aproveitando para você dar uma respirada, esses dias eu estava acompanhando, você postou algumas coisas no seu Instagram sobre os tecidos que voltaram à tona, agora que voltaram à moda nos vestidos de festa. E um deles que você comentou foi a questão do tafetá.
Tem Sim. alguns outros que você falou aquele dia que você pode dar de exemplo para gente, dos que voltaram agora, que estão sendo mais utilizados atualmente? Sim. Então vamos lá. O tafetá, para quem não conhece, ele é um tecido que ele dá uma sensação, assim, uma sensação de amassadinho, sabe? Ele não é um tecido totalmente liso. E ele é um tecido que veio da seda, assim como a maioria dos tecidos de festa, e que foi muito, mas muito usado antigamente. Ele era o principal tecido, assim, dos vestidos de festa, dos vestidos de festa, não, dos vestidos das rainhas da época. Foi um tecido que já apareceu muito no cinema, tem muito vestido famosíssimo de filmes clássicos do cinema que foram feitos de tafetá. E por algumas décadas, esse tecido ficou off. Assim, ele não apareceu na moda festa. E a gente começou a ver, eu acho que de uns 2 ou 3 anos já, acho que de 2 anos para cá, ele apareceu nas passarelas, nos principais desfiles das principais marcas do mundo e muito também no tapete vermelho. E isso é muito legal, porque a gente traz. Lembra o que eu falei das releituras? Hoje, a gente já viveu tanta coisa na moda que as coisas começam a reaparecer. Então, o tafetá é uma delas. Um outro tecido que começou a aparecer bastante também foi os tecidos de alfaiataria. Por muito tempo, os vestidos de festa eram vestidos assim, muito com tecidos brilhosos, com tecidos acetinados, com muita renda, com muita informação. E de repente a gente passou a ver vestidos com tecido sem brilho nenhum, um tecido opaco, fosco, um tecido que você olha e você pensa assim, nossa, mas isso parece um tecido de blazer ou um tecido de calça, mas ele tá lá nos vestidos de festa. Então esse também é um outro exemplo. E agora no último tapete vermelho, que acho que foi o Oscar, né? A gente teve muitos cancelamentos desses grandes eventos do mundo aí, por causa da situação da pandemia. Então, o Oscar desse ano apareceu muita seda. Lembra que eu falei que a seda de verdade é usada nos vestidos de festa das grandes marcas, né? Das marcas de luxo, apareceu bastante no Oscar também. A Scarlett Johansson, que é a atriz dos Vingadores, que faz a Viúva Negra, ela usou no Oscar 2 vestidos muito maravilhosos. Se eu não me engano, era Oscar de la Renta, o estilista, e os 2 eram de seda. Então, também é um outro tecido que começou a aparecer bastante. Acho que esses são 3 exemplos que todo mundo consegue entender aí e visualizar. Tem mais uma pergunta que chegou aqui para você. Pediram para te perguntar sobre o Zibeline. Se é indicado bordar, fazer aplique de renda, o que você indica? Que eu já vi que você falou bastante de Zibeline também esses dias. Sim, o Zibeline ainda está bem forte na moda festa. E falando um pouquinho assim de tendência, ele deu uma sumida das passarelas. Por quê? Porque o tafetá veio. E assim, o Zibeline, a característica principal dele é o volume. Ele é um tecido que dá muita estrutura. Ele é aquele tecido para você fazer um vestido sereia que marca, que delineia o corpo, que abre a saia lá embaixo. Ou, se é um vestido godê, um vestido amplo, com volume. E o tafetá também tem essa característica. Então, no momento que o tafetá começou a aparecer, o Zibeline deu uma sumida. Mas eu tô falando das passarelas mundiais. Até isso chegar na gente, leva um tempinho. Então, o Zibeline, respondendo a pergunta, sim. Ele pode ser feito aplicação, bordado, ele pode ser usado como forro de renda. Se você tem o sonho de usar um vestido todo de renda, mas que você quer aquele charme do Zibeline, ele pode entrar como forro por debaixo da renda. É um tecido assim bem versátil e até de valores, porque existem 2 principais tipos de zibeline. O zibeline diagonal comum, que é o zibeline mais conhecido, e tem um zibeline que é chamado de micado. Esse zibeline micado, ele tem seda na composição. Não é inteiro de seda, mas ele tem seda na composição. Então, ele é um tecido de valor mais agregado, mais caro mesmo. Mas o zibeline é bem versátil e ele fica maravilhoso, está sendo muito usado, principalmente quando a gente começou a usar vestidos de festas lisos, sem nada, sem bordado, sem pedraria, sem nada. O Zibeline, ele é um tecido tão elegante, né? Ele tem um charme próprio, assim, que ele deixa qualquer vestido sem nenhum outro detalhe muito bem apresentável. Mais uma perguntinha. O pessoal tá tímido e tá mandando as perguntas para mim.
Pode mandar, gente. Pediram para você indicar cores que pode apostar para vestidos de festa agora para formatura, para final desse ano, início de ano que vem. O que você já viu aí que pode ser aposta de cores? Tem duas cores que estão muito em alta agora, que é o roxo e o verde. As cores, quando a gente fala de tendência, muitas vezes a gente faz a pergunta assim mais direcionada, né? Cores de vestido de festa, cores de inverno, cores de verão. Mas as cores, elas entram sempre na moda de forma geral. Então, quando a gente começa a ver uma cor que fazia tempo que a gente não via, em vestidos do dia a dia, em blusinha, em saia, ela também vai entrar na moda festa. E o roxo é uma dessas cores. A cor desse ano, da Pantone, foi o azul. Acho que o Classic Blue, que é um azul mais fechado, assim, um azul mais escuro, né? E quando a gente pensa no azul, o roxo ele não está muito distante. Então, isso também influencia para uma cor virar tendência. No momento que uma cor é definida, a cor da Pantone, a cor do ano, várias cores próximas dela entram para esse boom também. E o roxo e o verde, sem dúvida, é uma cor que a gente vai ver muito agora, tanto na moda casual quanto na moda festa. E são cores bem versáteis, fica boa em todos os tons de pele. Tem muita gente, às vezes, que tem receio de usar uma cor clarinha, tipo um nude, né? De uma pessoa que tem a pele clara. Às vezes pensa, se eu usar nude vai me apagar. Isso não acontece com o verde e com o roxo, que são cores tendências, assim, elas vão ficar boas em todo mundo. Mais outra perguntinha. É uma dúvida aqui de uma das nossas alunas. Ela quer uma indicação de um tecido de crepe que ela possa utilizar como forro de uma renda e um que ela possa utilizar para fazer uma saia esvoaçante. Porque a gente sabe que tem vários tipos de crepe, né? Vários nomes, várias gramaturas. Então, uma indicação de um que você acha que ficaria bom para um vestido para servir de base, né, da renda, e um para uma saia esvoaçante. Vou começar pela saia esvoaçante. Quando a gente fala de crepe, existem muitos tipos de crepe. Muitos nomes diferentes, né? E muitos tipos diferentes mesmo. Crepes de várias espessuras, crepe com brilho, crepe sem brilho e assim por diante. Tem uma coisa que é importante também para vocês entenderem, que é assim, toda loja dá os seus próprios nomes para os seus tecidos. Toda loja batiza um pouco dos tecidos. Tem tecido que a gente não muda o nome. Veludo sempre vai ser veludo. Linho sempre vai ser linho. Tricoline. Esses tecidos são clássicos. Mas quando a gente fala de crepe, que são tantos tecidos diferentes, daí cada nome vai batizando o seu crepe de um jeito diferente. Tem um crepe que eu sou apaixonada, que é o crepe Lorraine, que ele é um crepe super sedoso, leve, macio e que ele dá esse efeito esvoaçante. Ele é o crepe mais esvoaçante de todos. Então ele faz assim o tecido literalmente voar com o vento. Essa seria uma opção. Tem também o crepe Musseline, que faz um link com a musseline que eu falei lá no começo, que também é um crepe super leve e que vai ficar um caimento igual essa aluna quer. Então, essa é a primeira pergunta. Respondendo agora sobre crepe para forro de renda, deixei essa para o final, porque daí tem outras coisas que a gente tem que analisar. Isso não tem como eu dar uma receita de bolo, porque vai depender do tipo de vestido que essa pessoa quer. Por exemplo, se ela quer fazer um vestido com uma saia bem volumosa, bem armada, só que toda de renda, ela vai usar por baixo um tecido mais estruturado. E daí não vai poder ser um crepe. Agora, se ela quer fazer um vestido bem justo no corpo, assim, tipo um modelo sereia, todo de renda, daí ela tem que usar um crepe mais encorpadinho, para não marcar muito o corpo, para não ficar fino, não correr o risco de descosturar. Daí ela pode usar, por exemplo, crepe Pasquale, crepe cetim bucol, crepe Dior e crepe Valentino. Esses são 4 tipos de crepe bem encorpado, só que daí eles entram como forro da renda para vestidos justinhos no corpo, tá? Ele não vai armar, não vai dar esse efeito. Agora, se você quer fazer um vestido de renda que seja esvoaçante, daí você pode optar pelo mesmo crepe da saia, que é o crepe Lorraine ou o crepe Musseline. Então, assim,
Talvez fique um pouco confuso, porque eu falei vários nomes, mas é que o forro da renda vai depender de como você quer o resultado final do vestido. Mas pede para essa aluna, se ela quiser, claro, ela pode me mandar uma foto no Instagram do vestido que ela quer fazer, e daí eu vou lá e eu indico para ela qual tecido qual crepe ela pode procurar. Ótimo, ela já ouviu já o recado. Pessoal, mais uma pergunta. Querem perguntar alguma coisa para Camila? Quem quiser abrir o microfone para perguntar, pode perguntar. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar. E aí a gente já vai tirando essas dúvidas para poder encerrar a nossa primeira palestra. Eu vi que apareceram várias palminhas aqui. Obrigada para quem elogiou também. Para sempre. Bom, então, já que o pessoal não se manifestou, eu quero agradecer, Camila, pela atenção, pela disponibilidade de nos atender, pelo presente que você disponibilizou para a gente. Eu acho que vai ser muito útil, a gente sempre está utilizando isso para as aulas, né? E eu acredito que vai agregar muito para as pesquisas que os alunos fazem também. E agradecer e dizer que a gente está muito honrado de ter a sua participação aqui. Você falou lá no seu Instagram que é a sua cidade, não é a escola onde você estudou, mas é onde as suas irmãs, né, passaram. Sim. A Vitória ainda está participando lá com a gente. Então é bem gostoso e muito bom para a gente poder ter essa troca. Eu acho que para quem participou também é muito legal a gente saber um pouquinho. Sei que você tem muito mais conteúdo e conhecimento para passar e que só 1 hora é pouco, mas também para não ocupar tanto seu tempo, eu espero poder em outros momentos a gente ter mais trocas, né? Espero que seja só o início de uma parceria que a gente possa fazer sempre, porque eu acho muito bacana a gente poder passar também um conhecimento de fora para os alunos, né? E agradecer, só isso mesmo. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, mandar um recado, um beijo para Camila. A gente já vai encerrando por aqui. E acho que é isso. Eu achei que foi uma experiência muito gostosa, diferente, que a gente não tinha feito até agora. E espero que todo mundo tenha aproveitado bastante aí o conhecimento que a Camila trouxe para a gente hoje. Obrigada, professora Karina, pelas palavras, pelo carinho. Sim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque, imagina, gente, eu vim de Terra Roxa, então o carinho que eu tenho é muito grande. E não é o colégio que eu estudei, porque na minha época não existia ainda o CEP. A Sara, minha irmã, eu acho que ela é da primeira turma, se eu não me engano, né? Da primeira turma, mas a Sara já está formada, e agora tem a Vi, que está finalizando. Então, eu tenho um carinho imenso. Eu conheço várias professoras que dão aula. A Karina não conheço pessoalmente, mas até a professora Meire veio falar comigo, agradecer por eu ter aceitado o convite. Eu conheço a professora Meire. Ela não foi minha professora, mas eu conheço ela. E várias outras, que eu tenho um carinho imenso. Então, obrigada por vocês terem vindo aqui me assistir. Se vocês se interessam ainda pelo assunto tecidos, no canal do YouTube da Maximus Tecidos, eu tenho vários vídeos que daí eu falo sobre tecidos específicos, assim, mas são pequenas aulas também. Então, se quiserem assistir, fiquem à vontade, vai ser um prazer para mim. E muito obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos. Então, boa noite a todos. Pessoal, obrigado por participarem. Amanhã já vou estar disponibilizando os horários das próximas palestras, os próximos palestrantes para vocês. E a gente vai conversando aí para saber dessa experiência e ver o que vocês querem mais de conteúdos durante esse ciclo que a gente iniciou. Então, boa noite, um beijo para todo mundo e até mais. Boa noite, gente. Beijo e obrigada.